Olá, eu sou a professora Cláudia Correa e estou aqui para estudar com vocês mais uma questão do Enem para te ajudar a entender e se preparar para o Enem deste ano de 2019. A questão em análise é do Caderno Azul de Ciências Humanas e Suas Tecnologias do ano de 2018. Como se trata de questões de humanas, você sempre tem que começar a ler com muita atenção e procurar algumas características que te possam ajudar a construir a sua resposta ou encontrar a sua resposta. Se é uma questão de humanas, provavelmente tem relação com filósofos, historiadores ou com uma questão geográfica, política. Você tem que procurar detalhes como datas, nomes, lugares e relacioná-las para que você consiga chegar facilmente ao resultado, à resposta. Sabe aquele medo que todos têm das pegadinhas de vestibular? Nem sempre são pegadinhas, às vezes é só falta de atenção. Sim, existem as pegadinhas, mas se você souber analisar inicialmente a questão, você consegue se livrar dela. Vamos à questão. Questão 47, Enem 2018. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de caridade e a Terra Santa. Ao fazer em 1113 do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da Ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas fortaleceu. Esse texto é rico em detalhes para que você consiga chegar à sua resposta. Vamos ao primeiro e mais importante de todos. A característica do lugar que está sendo relacionado aqui. Temos algumas palavras grifadas que vai fazer que você entenda melhor o que esse texto nos traz. O que seriam peregrinos? Viajantes com objetivos espirituais e religiosos. Já te traz uma relação de que tipo de viajantes, de pessoas que esses hospitais, lugares recolhiam. O objetivo que eles estavam ali não eram apenas viajantes, eles tinham um objetivo em comum para estar ali. Terra Santa. Esse termo é o nome dado a Jerusalém por se tratar de uma cidade considerada central para diferentes religiões, o que acaba gerando grandes conflitos políticos. Que religiões são essas? Cristianismo, o islamismo e o judaísmo, tá? E se você assistir pelo menos uma vez por semana o jornal, você sabe que ainda hoje existe conflito nessa região, exatamente por interesses políticos e religiosos. Então, esse texto está tratando de viajantes com objetivos espirituais e religiosos que viajam até uma terra que para eles é santa. Vamos prosseguir. Ano de 1113. O que esse ano pode nos agregar com o conhecimento que a gente já tem que se trata de uma terra santa e importante para algumas religiões? O que esse ano pode nos agregar? O ano de 1113 é o período das cruzadas, o período ali da primeira cruzada, que foi uma disputa militar e religiosa pela Terra Santa, por Jerusalém, entre cristãos e islâmicos. Então, nesse período, nós vamos ter uma guerra de intenções políticas, religiosas e militares. Tá? Nesse tempo, a política e a religião eram casadas, então não tinha muito como separar. E as cruzadas foram o quê? Um movimento de cristãos ocidentais que se armavam e iam até a Terra Santa, Jerusalém, para impedir que os indivíduos que seguiam a religião islâmica ganhassem terreno dentro do território
de Jerusalém, da Terra Santa, porque até aquele momento o islamismo ele estava florescendo, não tinha ainda ganho o tamanho que nós temos hoje dessa religião. E para os cristãos, até aquele momento, Jerusalém era a Terra Santa deles. E já existiam os judeus, já existia, mas não existia exatamente um conflito de interesse relacionado ao território. Mas com os cristãos teve sim. Então, com isso, iniciou-se as cruzadas e esse é o período da primeira cruzada. Próxima questão relevante. Pascoal II, um nome é muito bom quando a gente tem cidade, nome e ano. É perfeito para a gente se localizar. E aqui temos um nome, Pascoal II. Quem é Pascoal II? E quem fez essa questão aqui fez uma pegadinha. Porque ele não colocou o título desse Pascoal II. Para você, quem é esse Pascoal II? Ele pode ser um rei, um conde, um cavalheiro ou um papa, um líder da igreja cristã romana, a nossa igreja católica que nós conhecemos hoje, no período de 1099 até 1118. Ele instituiu, por exemplo, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Não é uma lenda, eles existiram, mas sim, os filmes sobre eles são lenda, tá? Eles existiram, mas não exatamente naquelas aventuras, né, cinematográficas que nós conhecemos. Eles eram um braço armado da igreja, sim, porque o que eu falei, as cruzadas foi uma disputa militar e religiosa por um território sagrado, um território santo para mais de uma religião. Então aqui nós temos viajantes que viajavam para um lugar que de acordo com eles era santo, importante, sagrado, religiões disputando esse território no período das cruzadas e um papa tomando conta, vamos dizer assim, assumindo a responsabilidade dos hospitais que atendiam esses viajantes. Isso nos traz o quê? Um domínio cristão de um lugar que acolhia antes qualquer tipo de peregrino que ia para lá. Isso limita, por exemplo, o usuário desses hospitais, né? Já que eles estavam em disputa religiosa. Vamos às questões. Esse texto nos trouxe, então, que o hospital passou pelo controle da ordem, que era uma ordem católica, comandada pelo Papa, no período da Primeira Cruzada, que era uma disputa de território religioso entre islâmicos e cristãos. Alternativa: o acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do ou da A. Surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. Que seria surgimento do monasticismo guerreiro? Monasticismo, monastério, padres guerreiros, ocasionado pelas cruzadas. Será? O que o Papa criou mesmo? Ele criou a ordem do quê? A Ordem dos Cavaleiros Templários. Então, já nos deram de presente a primeira resposta, já sendo a resposta certa. As demais vão estar erradas pelas seguintes questões. Eu vou explicar para você entender o porquê. Vai que você cruza com uma questão parecida na próxima avaliação. Letra B. Descentralização do poder eclesiástico produzida pelo feudalismo. Gente, não. Da onde que no texto fala isso? Ali já está falando o quê? Que o Papa tomou o controle do hospital. Significa que ele não estava descentralizando o poder religioso, eclesiástico. C. Alastramento da peste bubônica provocado pela expansão comercial. Isso aconteceu, mas não foi nesse período. Vamos deixar bem claro, né? Nem se falou de doença ali, se falou de viajantes cansados da viagem. E era um hospital, mas era um hospital meio alojamento, então não tem relação com a peste bubônica aqui. D. Afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual. Não também. Eles não faziam
afirmação da fraternidade mendicante ali era outra questão, era um controle territorial, religioso. Já entendemos que não é a D, né? E letra E, essa eu achei muito interessante. Criação das faculdades de medicina promovida pelo renascimento urbano. Gente, por favor. Preciso mesmo comentar o porquê que a E não tá certa? Se alguém quiser, deixa no comentário aí que eu faço um outro vídeo explicando. Mas entenderam as dicas que eu dei para vocês? Sempre procure nome, data, local, porque com isso você consegue construir critérios de análise da possível questão, tá? Espero que vocês tenham gostado, volte sempre. Obrigada se você já é a segunda vez, terceira vez que você visita meu canal. Volte sempre, convide os amigos, compartilhe com eles, se inscreva no canal. E se tiver alguma dúvida, comenta que eu posso providenciar um material para te ajudar. Boas provas! Tchau!